Senhor Presidente, Senhores Deputados, a proposta de lei que hoje nos é apresentada pelo Governo visa, no essencial, a adaptação do normativo português, pela segunda vez, ao quadro estabelecido pelo Código Mundial Antidopagem. Em 2009, com a aprovação de uma proposta de lei do Governo do Partido Socialista, de um Governo de Sócrates, foi publicada a Lei nº 27 de 2009, que afirmava precisamente esses objetivos. Nessa altura, segundo se devem recordar, o grupo parlamentar do PCP demonstrou um conjunto de fragilidades da proposta de lei, absteve-se em todas as votações. O PCP alertou então para diversos aspectos que considerava serem insuficiências ou mesmo erros da proposta. Isso não demoveu, porém, PS, PSD e CDS de terem votado favoravelmente um texto que ignorava, mesmo na sua versão final, inúmeras preocupações manifestadas por entidades diversas, das que destacamos a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Hoje, com a apresentação desta proposta de lei, o Governo, PSD e CDS vem, afinal de contas, reconhecer o acerto das posições do PCP expressas em 2009. Não todas, mas uma boa parte. Por isso mesmo, saudamos o facto de ser corrigida a extrema concentração de poderes na Autoridade Antidopagem de Portugal, lamentando ainda assim para o facto de não estar corrigido a questão de esta ser presidida por uma personalidade nomeada e não por uma personalidade de carreira ou por concurso público. Ao contrário daquilo que o PCP considera que seria desejável num organismo e numa autoridade que se pretende livre de qualquer condicionamento. O Laboratório de Análise Antidopagem e o seu papel foi outro dos aspectos que o PCP questionou, na medida em que não pode ser confundido com o da autoridade, o que manifestamente sucede na legislação em vigor. A veracidade e a transparência dos controlos antidopagem é um dos pontos absolutamente cruciais para o combate eficaz, credível e justo da dopagem no desporto, e relembro os senhores deputados que isso depende também da independência do laboratório e da transparência dos processos. Não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação com a situação verificada nesse laboratório, numa visita da Comissão Parlamentar de Educação em 2009, que se traduzia na total ausência de segredo nos resultados dos sorteios informáticos por, pasme-se, falta de cola na impressora para selar os envelopes. É verdade que na altura não denunciámos logo, até por respeito ao trabalho daquele laboratório, mas a situação é de tal ordem preocupante que merece ser relembrada hoje no plenário para que erros como esses não se tornem a repetir. Porque a informação que 48 horas antes do controle antidopagem consta daquele envelope valerá milhões e está ao acesso de quem quer que possa chegar-se ao pé daquela impressora. Isso, obviamente, ataca a credibilidade do controlo, mas não só. O respeito pelo atleta e pela verdade desportiva jamais estarão assegurados. Apesar de não estar ainda disponível o parecer obrigatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que esperemos que esteja o quanto antes, o PCP entende que algumas das mais graves disposições da legislação em vigor são pelo menos minimizadas com esta nova proposta do Governo. Da mesma forma, a possibilidade de recurso das decisões para um Tribunal Nacional e para um futuro Tribunal Arbitral representam um passo bastante positivo em função do que até aqui vigorava. Para que fique claro, o Grupo Parlamentar do PCP está do lado de todos quantos defendem a verdade desportiva, do lado daqueles que recusam a conversão total do desporto num mercado do vale-tudo, da exploração da aptidão desportiva dos atletas. Por isso mesmo, tem vindo a defender também o aumento do apoio aos atletas de alta competição, olímpicos e paralímpicos, que continuam a receber do Governo apenas o mínimo dos mínimos, particularmente os paralímpicos, dependendo em muitos casos exclusivamente de patrocínios para treino e preparação. Por isso mesmo, não hesitamos no PCP a apoiar medidas justas que, no respeito pela liberdade e direitos do atleta, visem o combate à utilização de substâncias dopantes, por ser essa utilização em si mesma a antítese do desporto. O PCP acompanhará o desenvolvimento desta proposta de lei nos trabalhos de especialidade, que em princípio se realizarão, e não se furtará, como também não fez no passado, de contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento da proposta. Verifica-se agora a justeza de várias críticas tecidas pelo Grupo Parlamentar do PCP nos trabalhos de especialidade da anterior legislação. E isso significa que também teremos, certamente, contributos e críticas para enriquecer esta proposta. Porém, senhores deputados, o combate ao doping não pode ser visto apenas como o conjunto dos controlos e a sua fiscalização. Isso mesmo prevê a proposta e valorizamos essa componente educativa e formativa. Infelizmente, Sr. Secretário de Estado,
até aqui essa vertente, essa intervenção tem ficado limitada à publicação de panfletos e é preciso ir muito mais longe nesse combate da informação. Da mesma forma, entendemos que tanto mais eficaz será o combate à dopagem, quanto maior for o apoio do Estado ao desenvolvimento desportivo, quanto mais forte e sólido for o sistema desportivo, mais forte e sólido for o envolvimento dos atletas, do movimento associativo e mais dinâmico for o conjunto do sistema desportivo, que vai muito além do alto rendimento e muito além da indústria do futebol e do mercado do entretenimento. Disse.